Ela é uma das maiores produtoras de soja, milho e algodão e foi uma das primeiras empresas do setor a ter negociação na Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referência no segmento. Nós estamos falando da SLC Agrícola. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Construindo os Fundamentos, onde vocês escolhem qual a empresa que será analisada. Após a vinheta eu te conto tudo sobre a história, modelo de negócio e indicadores fundamentalistas da SLC Agrícola. Passando para seus mais de 2.900 inscritos. Se você não inscreveu ainda, clica no inscrever, ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Fazendo aqui o nosso disclaimer, o conteúdo disponibilizado aqui não serve qualquer tipo de organização, indicação, conselho, investimento, uma adesão de whiskyzinha, responsabilidade minha, isso enquanto investidores. Quer ficar bem informado? Além do quadro Zambelli News aqui de segunda a sexta a partir das 8h30 da manhã, tem a minha coluna Fato Relevante no site da Yep Capital. Eu posto lá as principais notícias que vão mexer com o mercado financeiro. Outra fonte de informação interessante é o site guia do investidor.com.br, completíssimo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acesse lá para mais informações. Se você está caindo de paraquedas neste quadro, vou explicar aqui como ele funciona. Nós falamos aqui um pouco do histórico da empresa, como ela surgiu, como ela se desenvolveu, quais são os seus modelos de negócio, como que ela atua e como que ela consegue ganhar dinheiro em cima disso. E no final mostramos aí um histórico de múltiplos indicadores fundamentalistas. Lembrando que toda semana tem enquete na aba Comunidade aqui do canal e você escolhe a ação que vai ser analisada na semana que vem. Vamos agora então falar um pouco da história da SLC Agrícola. Para a gente começar falando da história da empresa, precisamos voltar ao passado, mais especificamente no ano de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, quando foi fundado em Horizontina, no Rio Grande do Sul, o grupo SLC, que é o controlador aí da SLC Agrícola e da SLC Máquinas. O grupo, em 1965, foi o responsável por desenvolver e fabricar a primeira colheitadeira 100% nacional, a SLC 65A. Anos depois, em 1977, foi fundada a agropecuária Schneider Logemann, que atualmente recebe o nome de SLC Agrícola. Depois de 2 anos após a sua criação, ela teve 20% de sua participação vendida para a indústria e comércio Deere Company, subsidiária da gigantesca empresa produtora de máquinas agrícolas, a John Deere. A empresa, que até então era focada apenas nos estados do sul do país, em 1980 fez a sua expansão para o centro-oeste. Já em 1989, a empresa inaugura sua segunda fábrica no Rio Grande do Sul. Em 1996, ocorreu o início da fabricação de tratores através da SLC Máquinas e John Deere, passando a ser uma concessionária autorizada desta marca. Em 2007, ocorre a primeira oferta pública inicial de ações, o IPO da SLC Agrícola, abrindo capital na Bolsa de Valores de São Paulo. No ano seguinte, uma nova oferta, a segunda, chamada de follow-on, também da SLC Agrícola. A matriz da empresa fica em Porto Alegre e atualmente a companhia possui 16 unidades de produção estrategicamente localizadas em 6 estados brasileiros, que totalizam 448.568 hectares no ano safra 2019-2020, sendo 125 mil hectares de plantação de algodão, 235 mil hectares de plantação de soja, 82.300 hectares de milho e 5.270 hectares de outras culturas. Vamos falar um pouco agora do modelo de negócio da LC Agrícola. Com relação ao modelo de negócio, a empresa optou por um modelo híbrido, que pode ser subdividido em 3 abordagens básicas. Primeira delas, operação agrícola em terras desenvolvidas próprias. Este modelo representa a maior parte em operação da companhia. Foi o modelo original de negócios, obtido através de décadas de aquisições de terras na região do Cerrado. A maioria das terras foi adquirida em estado bruto ou parcialmente desenvolvido. E através dos anos, com a melhoria do solo e da produção agrícola sustentável, a empresa pôde agregar grande valor a esses ativos. O segundo modelo de negócio é uma operação agrícola em terras arrendadas e joint ventures. Ao longo do tempo, a SLC Agrícola visualizou a oportunidade de maximizar a utilização de sua capacidade instalada através de contratos de arrendamento com proprietários vizinhos ou próximos às fazendas da empresa. São feitos contratos com período médio de 7 a 8 anos, pagos de forma indexada ao preço da saca de soja em reais. E além disso, a terceira linha de modelo de negócio consiste na aquisição de terras brutas para transformação e venda. Esta terceira abordagem de negócio da LC Agrícola está materializada atualmente na subsidiária SLC Land Co., que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Foi criada em 2012 em parceria com o fundo de Private Equity. Trata-se do braço imobiliário da empresa, cujo objetivo é ser mais ativo no processo de aquisição e venda de terras.
E aí, para a gente entender como vai funcionar tudo isso, a gente precisa falar então das joint ventures da SLC Agrícola, que ela tem 3. Então, a primeira delas é a mais importante, que é a SLC Landco, que é uma operação criada pela SLC Agrícola com a estratégia de monetizar parte do ganho imobiliário obtido ao longo de 30 anos de aquisição de terras no Cerrado, visando também levantar capital para dar seguimento ao processo de aquisição de terras com alto potencial de valorização. Em linhas gerais do negócio, a SLC Landco é responsável pelo desembolso relativo à aquisição de terras, abertura e limpeza de áreas, aplicação de corretivos como cloreto de potássio, fósforo e calcário e construção da infraestrutura. O fundo de private equity inglês Vaillance é sócio da SLC Landco com participação de 18,8%. Para a formação da empresa, a SLC Agrícola contribuiu com terras e a Vaillance com o capital. O capital, então, ele foi utilizado para adquirir mais terras. E aí, como isso traz benefício para a SLC Agrícola? Ela arrenda e opera as terras da Landco, à medida que essas se encontrem prontas para o plantio. As ofertas de terras recebidas pela SLC Agrícola são primeiro submetidas à análise da Landco e já foram adquiridos aí 27.700 hectares, de forma que o total de portfólio da SLC Landco é de atualmente 86.500 hectares. A outra joint venture que a SLC Agrícola tem é a SLC Roncador / Fazenda Pioneira. Diferentemente da SLC Landco, essa operação conjunta é voltada apenas para a produção agrícola, sem investimento em terras. O que trouxe à SLC Agrícola uma alternativa de crescimento com baixo investimento e atrativas taxas de retorno. Como é que funciona esse negócio, já que é dividida a participação 50-50 com o grupo 2 Vales Participações? Esse grupo ele tem 20.000 hectares de terra no município de Querência, no Mato Grosso. A joint venture opera as terras e paga arrendamento para o grupo 2 Vales. Os lucros e o investimento são divididos na proporção de 50% de cada por um período de 15 anos e a SLC Agrícola recebe uma remuneração pela gestão dessa operação. E a última joint venture é a SLC MIT. Assim como o caso da joint venture com o grupo 2 Vales, essa operação conjunta é voltada apenas para a produção agrícola, sem o investimento em terras. Trata-se de uma parceria de alto valor estratégico por ter como sócio um dos maiores grupos empresariais do Japão, a Mitsui Company. Neste caso, a SLC MIT arrenda 21.800 hectares nos municípios de São Desidério, na Bahia, que pertencem à Mitsui, e 16.000 hectares no município de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, que são pertencentes à SLC Agrícola. A joint venture, então, opera nessas terras e paga o arrendamento para os seus proprietários. O lucro e os investimentos são divididos proporcionalmente por um período, olha só, de 99 anos. E a SLC Agrícola recebe uma remuneração pela gestão dessa operação. Vamos seguindo com a análise agora da composição acionária da companhia. Nós podemos ver aqui que 100,9 milhões de ações estão com o acionista majoritário, que é a SLC Participações, 52,98% da empresa. Os conselheiros detêm aí 65.200 ações, o que equivale a 0,03% da empresa. A diretoria tem um pouquinho mais, 0,15% da companhia. Outro acionista relevante aqui é Oday Asset Management, com 9,13%. Ações em tesouraria, a empresa tem 1,58%, e os outros investidores aí que compõem o free float da companhia está em 36,12%, equivalente aí a 68,8 milhões de ações. Vamos trazer um pouco dos dados de produção. Com relação ao ano de 2020, foram produzidos aqui 215,9 mil toneladas de algodão, bem superior aos 185 mil toneladas de 2019. Com relação à soja, esse resultado foi mais apertado, um pouquinho a mais só, 899 mil toneladas contra 898 mil do ano de 2019. E com relação a milho também houve avanço, 662 mil toneladas de milho produzidas contra 634 em 2019. Vamos agora para os indicadores fundamentalistas, começando com este gráfico maravilhoso das receitas líquidas. Olha só como desde 2009 a SLC Agrícola vem mostrando um crescimento fortíssimo de receitas, inclusive no ano passado foi recorde de receitas, quase 4 bilhões de reais. À medida em que as receitas aumentam, a empresa precisa expandir e, com isso, os custos da companhia também aumentam. Então, à medida que a receita foi crescendo, os custos operacionais da empresa, com a aquisição de novos equipamentos, maquinários, plantas industriais, armazéns e terras, claro que os custos da companhia também cresceriam de forma significativa, ficando aí um pouco abaixo de 3 bilhões de reais.
Mas vamos para o lucro líquido, então, que é uma espécie de resultado aí entre as receitas e os custos. A empresa teve vários anos em que o lucro foi mínimo, tá? Mas desde 2009 ela nunca deu prejuízo. Então houve aqui picos de lucro em 2011, quase 150 milhões. Em 2016 teve um ano bem ruim, mas de 2016 para cá o lucro foi crescente. Chegando aí a 350 milhões em 2017, 400 milhões em 2018, caiu um pouco para 300 milhões em 2019 e no ano passado rompeu aqui 500 milhões de reais de lucro. Vamos seguindo. Falando agora da margem líquida, né? Ela é um produto derivado aí do lucro líquido. Por definição, é a capacidade que uma empresa tem de rentabilizar seu produto ou serviço. Nós podemos ver que a margem líquida da empresa de 2009 até 2016 foi uma espécie de zigue-zague, né? Ela melhorava, piorava, até que chegou no mínimo aqui em 2016. Depois subiu para 16% em 2017. Depois caiu, foi para 10% e agora está estabilizado em 12%. A margem líquida até aceitável. Está aí 60% acima da média, que é 7,85% do histórico de 2019 para cá. Com relação agora ao ROI, o retorno sobre capital investido, foi similar. À medida em que o lucro líquido da companhia patinava nos anos de 2010 a 2016, o ROI também ficou comprimido. A empresa ajeitou a casa, arrumou as contas, começou a ser lucrativa, talvez tenha diminuído um pouco os investimentos, isso fez com que ganhasse fôlego de caixa, e aí o ROI está em 15,51% atualmente. O que, se comparado a outros negócios, né, é bastante positivo. Com relação agora ao indicador preço sobre lucro, saber o quanto uma ação está cara ou barata com relação aos lucros obtidos por ano nos últimos 12 meses. Quanto menor, melhor, né? Mais descontada está a empresa com relação ao que ela entrega de lucros, né? Mas podemos ver aqui que atualmente ela está em 19,61, frente aí a 10,71, né? As ações deram um split, subiram bastante nesse meio tempo, e aí verificaram o mercado, entendeu que a ação estava barata, e agora já precificou, está em preço sobre lucro de 19 vezes. Mas ainda é abaixo da média, 8,72%. Falando agora da liquidez corrente, capacidade que uma empresa tem de honrar seus compromissos de curto prazo, e historicamente a SLC Agrícola desde 2013 é uma empresa aí que tem uma liquidez corrente suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo. Lembrando que esse indicador tem que ser acima de 1 para a empresa ser considerada com liquidez. Atualmente está em 1,80, então está bem ok nesse sentido. Falando agora do preço sobre valor patrimonial, de fato as ações da empresa dispararam, né? Então, sem que o valor patrimonial da companhia acompanhasse esse movimento, então ele saiu de 1,66 em 2020 para atualmente 3,04 vezes tudo aquilo que a empresa tem de patrimônio. E o dividend yield, a empresa chegou a pagar dividendos relativos aqui mesmo em anos em que ela teve lucros pequenos. Em 2017 distribuiu bastante, 8,31%, de lá para cá os dividendos foram caindo, né? Lembrando que o dividend yield é a quantidade de dividendos pagos nos últimos 12 meses com relação ao preço da ação, né? Então se a ação sobe muito também, como a gente pôde perceber aqui de 2020 para cá, né? Esse dividend yield caiu, né? Mas ela pagou no ano passado o equivalente a 3,59%. Falando agora do crescimento de receitas nos últimos 5 anos, podemos ver que há uma certa consistência e uma tendência da SLC Agrícola ter um crescimento de receitas ali próximo de 15, né? Em 2016, 10,54, mas fora este ano, né, os valores foram sempre próximos ou acima de 15. Atualmente, o crescimento das receitas vem aí em 17% nos últimos 5 anos, em média. Então, mostra um crescimento robusto aí na capacidade de levantamento de receitas. Dívida líquida por EBITDA, indicativo de alavancagem, saber o quanto a empresa está endividada com relação a tudo aquilo que ela gera de caixa operacional. Então, neste critério aqui, quanto menor, melhor, e pode ser negativo caso a dívida líquida da empresa que seja negativa e não o EBIT. Nós podemos ver que de 2012 a 2015 e também a 2016, a empresa provavelmente precisou fazer grandes investimentos. Então, ela elevou o nível de alavancagem para valores que muita gente nem gosta, né? 4,5, 5,17, depois 5,99, e aí, à medida em que os investimentos foram diminuindo e começaram a trazer o retorno em cima do investimento que foi feito, elas foi fazendo um processo de desalavancagem. Então, atualmente, esse dívida líquida por EBIT está em 1,04, então um múltiplo bem controlado com relação ao endividamento. Vamos falar do lucro por ação. Se após 12 meses você tivesse investido na SLC Agrícola, quanto de retorno ela lhe traria através do lucro líquido, com relação ao número de ações que a empresa tem na bolsa? Então podemos ver que naquela época que o lucro estava baixo, o lucro por ação dela ficou abaixo de R$1, com exceção de 2015, depois deu um salto para 3,60 com melhoria operacional, R$4 em 2018, depois voltou para os patamares próximos aos anteriores, de 1,63, e o último resultado aí de 2020 proporcionou para ela um lucro por ação de R$2,56, o que é bastante interessante.
está atualmente aí 50,24% acima da média desde 2011 para cá, que é de R$ 1,71. E aí, pessoal, acham que a SLC Agrícola é uma boa empresa? Vai continuar expandindo suas operações e trazendo maior produtividade para suas terras? Deixa aí nos comentários se você é sócio e se acredita na empresa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para no grupo de WhatsApp, tem link, divulgue para os amigos. Não deixe de votar na aba comunidade para saber qual é a empresa da próxima semana e também de acessar nossa comunidade do mercado financeiro no Telegram. Link está na descrição desse vídeo, é gratuito e eu te espero lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.